a vontade de Deus. Tem 2 versículos que Deus ministrou no meu coração. O primeiro está em Romanos, que diz o seguinte: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A segunda palavra que me chama a atenção sobre a vontade de Deus é que é da vontade de Deus que nenhuma carne se perca, antes que todos cheguem ao conhecimento da graça de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Deus abençoe, Pai. Porque lá no livro de Gênesis, Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, ele fala o seguinte: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E ele creu. E Jesus e Deus lhe faz promessas. Ele dá uma promessa que ele haveria de herdar uma terra e que ele teria uma descendência. E a descendência de Abraão seria inumerável. É como se nós pegássemos um punhado de areia e tentássemos contar cada um dos seus grãos. Certo é que numa praia seria impossível nós juntarmos toda a areia para nossas mãos, mas ainda que nós pegássemos somente um punhado, é tanto grão que tem naquele punhado que é impossível nós contarmos. É assim, é dessa forma que seria a descendência de Abraão. Porém, Sara era estéril. E diz a palavra do Senhor que Deus cumpre a sua promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai cumprir. A palavra do Senhor vai dizer que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. E diz mais, porque agora nós estamos no momento em que muitos dizem falar a palavra de Deus. Eis que digo em nome de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que a palavra de Deus e o ministério daqueles que estão falando a palavra de Deus, a gente vê se é verdade ou não, se a palavra de Deus se cumpre. Porque se eu falar a palavra de Deus e ela não se cumprir, logo não é palavra de Deus. E esse tal, se fosse na lei, seria digno de morte. Mas a palavra de Deus se cumpre. E Sara, ao tempo determinado, tem um filho chamado Isaque. Riso, alegria. E agora eu vejo Abraão adiantado em idade e Isaque fazendo brincadeiras, aprontando, correndo no arraial, e a alegria que subia no coração de Sara e de Abraão. E no tempo certo, esse menino Isaque cresce. E chega o momento de casar. E o interessante é que quando chega o momento de casar, eles estavam em Canaã. Mas Abraão chama o seu servo, Eliezer, e faz um pedido a ele. Faz com que o seu servo jurasse a Abraão que não faria Isaque tomar por esposa uma das mulheres de Canaã. Antes que Eliezer iria onde? Na parentela de Abraão. E de lá tomaria uma mulher para esposa de Isaque. O que eu quero dizer com isso? O homem de Deus, a mulher de Deus, são luz. E luz não se contamina
com trevas. Deus não aceita julgo desigual. Nós podemos sim fazê-lo, porque tudo nos é lícito. Mas diz a palavra que nem tudo nos convém. E quando nós fazemos, sabemos que virá consequências. E assim foi feito. Eliezer vai até a descendência de Abraão e de lá toma uma mulher. E a história é muito bonita, porque a Rebeca, estava indo tirar água e ela se prontifica a dar água a Eliezer e aos seus camelos. Ela mostrou para aquele homem que ela era trabalhadora. E ela aceita se tornar esposa de Isaac. E ela vai ao encontro de Isaac. E quando eles se conhecem, eles se formam um casal, eles se casam, mas ainda assim tinha um problema. E vai dizer que Rebeca era estéril. Ela não podia dar à luz. Mas há poder na oração. Há poder na oração. E diz a palavra do Senhor que Isaac começa a orar. E Deus escuta a oração. E ela engravida. E quando ela engravida, ela tem uma gestação diferente. Porque ela sentia 2 filhos lutando no seu ventre. E ela questiona ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? E ele diz: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos hão de surgir de você. E o maior servirá o menor. Isaac tem 2 filhos. Esaú nasceu primeiro. E Esaú significa cabeludo. Porque quando ele nasce cheio de pelos, como um manto. E ele era de aparência ruiva. E no calcanhar dele, preso ao calcanhar, nasce Jacó. E Jacó significa aquele que se prende ao calcanhar, mas dá a conotação de traiçoeiro. E havia, naquela época, um costume que o primogênito, ele tinha, com certeza, mais deveres, mas também tinham mais direitos. E aqui eu vou fazer um parênteses. Pena que minha irmã não está aqui, porque os 2 deveriam estar nos primeiros aceitos, Juliane e Gessé. Eu lembro que quando eu nasci, meu pai me ensinou assim: tudo que é meu é seu. Então, eu tinha tudo. Mas depois de 1 ano e 10 meses, a Juliane nasceu. E quando eu tinha 1 ano, eu tive festa. Eu tive álbum de fotos. Eu tive filmagens. Mas com 1 ano e 10 meses, a Juliane nasceu. Não tive mais fotos. Não tive mais festas. Porque agora tem que dividir. Oh, aleluia! Mas não tem nada melhor do que ter irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus abomina a contenda entre os irmãos. É uma honra eu ter o Gessé e a Juliane. Irmãos que na alegria e na dificuldade eu sei que posso contar com eles. E assim é com cada um de nós. Porque nós não somos irmãos de carne, mas Deus nos selecionou para uma família que é eterna. Começa aqui
e nem na glória vai terminar. Aleluias! Não nos percamos, irmãos. Não vendamos essa família, não vendamos Jesus por um prato de lentilhas. E os dois crescem. E a palavra de Deus vai dizer que Jacó era um homem caseiro, habitava em sua tenda e era amado por Rebeca. Já Esaú, ele era um homem do campo, caçador, e aquilo enchia os olhos de Isaque. E diz a palavra do Senhor que um dia Esaú vai ao campo e se desgasta. E quando ele chega ao arraial, ele chega na tenda do seu irmão, e seu irmão estava com um guisado vermelho, feito de lentilhas, saboroso, e ele cansado e com fome. E ele pede aquele prato de alimento ao seu irmão. E Jacó aproveita e fala o seguinte: olha, você quer? Mas então vamos fazer um negócio. Eu te dou a comida, mas você me dá o seu direito de primogenitura. A primogenitura significava que Esaú seria o líder da família. A primogenitura significava que ele receberia herança dobrada. Mas a primogenitura também significava que as promessas que Deus havia feito a Abraão e a Isaque seriam herdadas por ele. E esse episódio quer nos mostrar o quê? Quer nos mostrar que nós não podemos trocar as benfeitorias futuras, o que é excelso, o que é eterno, por algo que é material, que é terreno, que é imediato, mas que vai te trazer uma consequência desastrosa no futuro. E Esaú troca. Foi um negócio. Mais uma coisa que acontece um pouquinho mais para frente é o seguinte: chega um momento em que Isaque está velho e adiantado. E aí chega a cobrança. E através de uma enganação, a bênção que era para ir para o primogênito vai para Jacó. E aí Deus me fez retomar a consciência qual que é a vontade de Deus. Porque Deus havia dito, antes deles nascerem, que o menor serviria o maior. Mas aí eu fico imaginando, será que seria necessário enganação para que isso se concretizasse? Porque Jacó recebe a bênção, mas ele recebe a bênção e sobe a ira ao coração de Esaú. E quando sobe a ira ao coração de Esaú, ele começa a maquinar: assim que meu pai fechar o olho, Jacó vai morrer. E aí, Rebeca, sabendo disso, fala: olha, não permita que Jacó tome também uma das mulheres do nosso povo. Permita que ele vá até Padarã, onde está meu irmão Labão, e de lá ele constitua uma família. E ele sai fugido. E aqui eu faço um parênteses com outros dois irmãos, que não se fala muito deles na Bíblia. E o nome deles são filhos de José, Efraim e Manassés.
a mesma coisa que aconteceu com Jacó e Esaú, acontece com Efraim e Manassés. Chega um momento em que agora Jacó está adiantado em idade, e ele chama os seus filhos para abençoar. Mas aqui ele não abençoa só os mais velhos, ele abençoa os 12. Mas na hora de José, ele fala: traga-me os seus filhos, porque eles serão povos. E quando ele vai abençoar a Efraim e Manassés, ele inverte as suas mãos e coloca a mão direita, que era no primogênito, coloca no menor. E coloca a mão esquerda, que era do segundo, no maior. E ele fala o seguinte, e ainda José ainda fala: papai, o senhor está errado. Esse daqui é o primogênito, é Manassés. Mas ele diz: não, eu não estou errado. Efraim, que é o menor, será mais poderoso do que o maior. Mas eles guardam a palavra. E viram 2 grandes tribos de Israel. Lutavam um ao lado do outro. E agora eu vejo, Jacó recebeu a primogenitura. Jacó recebeu a bênção, mas teve que fugir. Mas Deus não toma por inocente o culpado. Deus não passou a mão na cabeça de Esaú, porque ele fez o que não agradava aos olhos de Deus. Ele desprezou o sagrado. Ele desprezou a bênção. E diz a palavra do Senhor que Jacó vai a longe. E lá ele constitui a sua família. E lá ele tem um encontro com Deus. E interessante é que ao ir para Padã, Jacó está cansado e vai dormir numa cidade chamada Luz. E pega uma pedra e coloca sobre a sua cabeça. E diz a palavra de Deus que nesse momento Deus faz com Jacó o que ele deseja fazer conosco. Deus deseja se revelar a nós. Não basta que nós sejamos filhos de Deus porque o pastor é um filho de Deus. Não basta que nós sejamos um filho de Deus porque o pastor tem um testemunho maravilhoso. Porque o presbítero é um homem de Deus, é um homem de oração. Ou porque o nosso pai ou a nossa mãe. Não. Deus tem o prazer e Ele quer se revelar a nós. E diz que nesse momento em que ele está saindo de sua casa, sozinho, e vai dormir, ele sonha com uma escada que vai do chão aos céus. E no topo da escada estava o próprio Senhor. E anjos subiam e desciam. Aleluias! E quando ele acorda, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Quão terrível é este lugar! Talvez foi a mesma visão que Moisés teve no deserto do Sinai, quando ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele começa a ver um arbusto, e aquele arbusto queimava e não se consumia. E quando ele queimava, de repente ele ouve uma voz, e a voz era: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu creio na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome dele, ele se faz presente.
E se ele se faz presente aqui, é terra santa, porque Deus está no nosso meio. Quão terrível é este lugar. Por isso nós temos que ter toda a reverência, por toda a honra, toda a glória, que todo o louvor, que toda a majestade sejam dadas ao Senhor, porque Ele se faz presente. E quando ele chega à casa de Labão, ele se encanta por Raquel, e por ela ele vai trabalhar. Mas quando chega o momento dele se casar, ele trabalha 7 anos, ele se casa com a irmã mais velha. Ele é enganado por Labão. E aí ele vai trabalhar mais 7 anos. E nesses 7 anos, para que ele pagasse as dívidas. Mas Deus o abençoe naquele lugar. Ele é próspero. Mas chega um momento que aquele que saiu envergonhado, que saiu fugido, que saiu com medo do irmão matá-lo. Mas chega um momento em que Deus fala para ele: está na hora de voltar. Se Deus falou, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. No nosso Deus não há confusão. No nosso Deus não tem contenda. No nosso Deus há ordem. E Jacó pega as suas esposas. Jacó pega os seus bens. Jacó pega os seus rebanhos. E vai voltar agora ao encontro de Esaú. E interessante que nessa volta ele sai com pressa para que Labão não o impedisse. E Labão vai ao encontro dele. E quando Deus se revela a ele na saída, lá em Luz, que ele chama Betel, e ele vê a escada, Deus se revela a ele e fala: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Porque ele não conhecia o Senhor, mas ele sabia quem era o Deus de Abraão e quem era o Deus de Isaac. Mas agora, quando Deus se revela a ele para que ele voltasse, ele fala, Deus não se revela a ele como sendo o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas Deus fala: eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus que te deu a visão. Eu sou o Deus que te deu o cuidado. Eu sou o Deus que protegi você. Eu sou o Deus com quem você se relaciona. E Deus nos chama nessa noite para que nós também tenhamos um relacionamento com Ele. Um relacionamento próprio, não por terceiros. E ao voltar, Labão o persegue. Mas Deus se revela em sonhos a Labão. E acalma, aplaca a ira. E quando Deus está no negócio, não há dificuldade, não há confusão. E quando chega o momento em que ele luta com Deus e ele é abençoado, o Senhor muda o caráter dele. Jacó significa traiçoeiro, mas a bênção que ele recebe é: não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel. Israel é formado por 2 palavras no hebraico, Sara e El. Sara é lutaste e El é Deus. Lutaste com Deus e prevaleceste. Aquele que enganava,
aquele que andava por caminhos tortuosos. Deus nos convida nessa noite, abandone, renuncie e ande por novas veredas. E ao voltar, como nós também às vezes temos que voltar, aquele que saiu e que foi para um lugar de dor, de sofrimento, ao voltar, Deus dá estratégia a ele. E ele toma o conhecimento que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Certamente Esaú viria, talvez até para destruí-lo. Mas Deus, em Provérbios, vai dizer: o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele inclina a quem ele quiser. E ele começa a mandar servos com presentes enquanto Esaú está vindo, e servos com presentes enquanto Esaú está vindo, servos com presentes. E chega um momento em que é ele que vai se encontrar com Esaú. E ele se prostra em sinal de humildade. E ele não se coloca como aquele que roubou a primogenitura, mas ele se coloca como servo, como menor. E a palavra do Senhor diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu próprio tempo ele possa exaltar. E aquilo que era morte, aquilo que era dor, Deus ministra nessa noite que tem que haver reconciliação. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. E eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus.